o senhor Pedro hoje sai dessa reunião com a certeza de que no Brasil nós temos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor ditador, abusador Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós por várias vezes tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofreram ou sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos várias documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo, no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula, e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tem resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro, representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometernos que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número imanejable nas horas de tempo e precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Edecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas, o próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Edecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental, porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso
e por isso ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas no trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço à gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização dos Estados Americanos realmente cumpra o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo, eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas, nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando e estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, boa noite, estou aqui no Instituto Livre Mercado em Brasília. Acabou de terminar mais uma audiência do relator da OEA para a Liberdade de Expressão, Pedro Vaca. Ele esteve ouvindo agora à noite advogados de vítimas do dia 8 de janeiro, advogados de processos também em tramitação no STF, de censura, de perseguição política, e foi um momento muito importante. Antes de mostrar quem está todo mundo aqui na sala comigo, a gente reuniu alguns dos participantes para fazer um rescaldo da reunião, eu queria lembrar que esse é um momento muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? Porque a gente tem denunciado as arbitrariedades, os abusos, a censura no Brasil há anos, e isso que está acontecendo nesse momento, com o relator para a liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos visitando o Brasil, é resultado desse trabalho. É graças a esse trabalho que nós estamos fazendo, deputados, advogados, outras entidades internacionais, por exemplo, a IDF que está aqui conosco, institutos como o Livre Mercado e tantos outros, a IDF, que é internacional, falei, repito, senadores, estamos lembrando que o Rodrigo ao lado, enfim, esse trabalho está dando este resultado e nós estamos tendo a oportunidade agora de apresentar as vítimas das violações de direitos humanos no Brasil, em particular no quesito liberdade de expressão. Eu vou fazer uma rodada na sala para vocês verem quem está comigo, e depois vocês virem quem está comigo, vou passar a palavra um a um aqui para falar 1 minuto, não tem tanto tempo assim, afinal todo mundo aqui também tem as suas agendas, seus compromissos, mas a gente vai, para dever de transparência, passar para vocês um pouco daquilo que aconteceu hoje. Então aqui ao meu lado está o Rodrigo Marinho, que é do Instituto Livre Mercado, né, que cedeu o espaço, já falar com vocês. Está aqui o nosso deputado Coronel Meira, tá junto conosco, Júlio Paul, da IDF, advogado, Ezequiel Silveira, advogado, Paulo Faria, está lá também, atrás aqui Sebastião, doutor Sebastião, doutora Carolina, e as meninas, a família do Clezão, né, mostrando, deixa eu ver, tá aparecendo as três aqui? Tá juntinhos aqui a Jane, a Ana Luísa e a Késia, as três que também emocionaram aqui o público, como sempre. Afinal de contas, o Clezão é o maior exemplo, infelizmente um péssimo exemplo no sentido do que é capaz a política e os abusos de autoridade, mas também um excelente exemplo do que é uma família que continua defendendo o seu legado para que sua vida justamente não seja em vão, como eu sempre digo, e a gente possa aqui demonstrar esse abuso de autoridade. E vou deixar justamente elas também para o final, afinal nenhuma mensagem de esperança é maior do que aquela que elas conseguem passar. Rodrigo Bueno. Olá, senhoras e senhores, prazer, Marcelo, prazer a todos estar aqui. Hoje foi uma honra, o Instituto Livre Mercado foi a sede, foi o anfitrião dessa reunião com parlamentares no início da tarde, agora no começo da noite e agora já fim da noite, reunião com as vítimas, advogados relacionados ao 8 de janeiro. Nosso papel hoje foi receber a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos no que tange a liberdade de expressão e ter uma oportunidade de, mais uma vez, quer dizer, primeira vez, falar diretamente, decorrente de todo o trabalho já feito há alguns anos. A comissão está ouvindo as pessoas claramente. Hoje teve momentos muito emocionantes que aconteceram, a família do Clezão, a filha do Eustáquio, e toda a situação que foi posta hoje, inclusive pelos parlamentares, alguns que se emocionaram durante a fala, pelo que tinha acontecido. O momento é muito importante e uma presunção clara para todos, assim, não é importante, não vale a pena. Não, nós já temos. Então nós temos que seguir brigando, sim, sempre e em todas as oportunidades pela liberdade, em especial pela liberdade de expressão, porque sem ela nós não vamos ter nenhuma outra liberdade. Deputado federal, Coronel Meira. É realmente um momento muito importante, para a liberdade verdadeira que estamos trabalhando para ter. Essa liberdade a gente entende que ela só vai acontecer
a Câmara, né, o Congresso votando anistia total e restrita. Tem que se passar limpo, tem que acabar com isso que está acontecendo. São várias vítimas em todos os sentidos, inclusive chegando até a morte, né? Ceifar uma vida como a de Clezão e de outros. Na verdade, a gente sabe que foram seis que morreram exatamente fruto do 8 de janeiro. São pessoas que estão passando momentos difíceis, e uma das coisas, Marcel e todos que nos assistiram, que nos deixa muito triste, é que não tem limite o Alexandre de Moraes, né? Além de atingir os idosos, são vários idosos que ainda estão presos, estão com tornozeleira. A Dilma lá no meu Camaragibe está lá com tornozeleira. Jovens, uma criança com 16 anos de idade, está aqui ao meu lado aqui, Mariana Eustáquio, tá certo? Mariana Eustáquio está aqui, filha de Oswaldo Eustáquio, né? Teve a Polícia Federal na sua casa, seu pai já estava fora, ela e sua mãe, 2 mulheres, numa residência. A Polícia Federal invadiu para pegar celular, para levar os passaportes. Alexandre de Moraes, para que isso? Que sentido é esse? As contas, elas não têm direito a ter conta. O que é que a Mariana, né, Eustáquio e Sandra Eustáquio, né? Por que elas vão ser responsabilizadas por uma coisa que foi o Oswaldo, que se é que cometeu, que na verdade ele não cometeu crime nenhum. Então a gente quer aqui exatamente colocar e pedir a união de todos nós. Temos que ir para cima, tá certo? Agora com inteligência, para poder a gente mudar definitivamente esse quadro. Doutor Sebastião, o senhor que tem uma experiência vasta, inclusive como ex-desembargador, e agora diante do relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, representante da Organização dos Estados Americanos. Como o senhor sentiu essa reunião hoje? Marcel, primeiro quero agradecer a você e a tantos outros deputados, o deputado Coronel Meira, Gustavo Gaia, senador Girão, tantos parlamentares que levaram essas denúncias para o campo internacional, porque antes nós só tratávamos aqui com pouca repercussão, só em redes sociais, porque a grande mídia realmente não publica. Hoje o senhor Pedro Vaca Villarreal teve a oportunidade de ouvir o relato real das vítimas, das pessoas que foram presas, torturadas, e dos advogados que tiveram a sua liberdade de expressão e a sua direito de defesa cerceado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que o senhor Pedro hoje sai daqui com a convicção de que ele tratou ontem com um ditador chamado Alexandre de Moraes. A conversa hoje aqui no Instituto não foi aquela conversa de cafezinho, de bate-papo, de colocar dados falaciosos, como foi divulgado em relação à reunião no Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho assim muita fé de que essa visita trará resultado. Né? Agradecer também a Gabriela Ritter, que é uma das representantes, agora a família do Clezão também vai falar, e o pedido que eu fiz especial ao senhor Pedro foi que ele ouvisse pessoalmente o Daniel Silveira e especialmente o Felipe Martins. Se não for possível ouvir os dois, estão presos, e a questão de logística, que pelo menos ouça os seus advogados. Então esse foi o meu pedido, e deixamos claro à população brasileira que realmente hoje Alexandre de Moraes foi desmascarado. Todas as mentiras que eles puderam apresentar de maneira formal, né, doutora Carol e doutor Ezequiel, que são os parceiros aqui dessa luta dos advogados, hoje, agora tarde e noite, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Se ele não se comover com essa verdade, então seria uma desesperança, mas eu creio que... Sim, doutor Sebastião, só que repita essas 2 últimas frases que deu uma travada aqui na conexão. O senhor Pedro hoje sai dessa reunião com a certeza de que no Brasil nós temos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor ditador, abusador Alexandre de Moraes. Muito obrigado, doutor Sebastião, e para nós todos aqui, você é uma grande referência, e eu queria deixar aqui também a minha alegria em poder contar com o senhor sempre
nesses momentos tão decisivos. E reforçar que também fiz o pedido mais cedo ao Pedro Vaca que ouça Felipe Martins. É fundamental, até porque ele está censurado pelo Alexandre de Moraes, tanto para dar entrevistas à imprensa, como até para presencialmente estar conosco ou por Zoom na Câmara dos Deputados, o que é outro abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Saiu esse pedido que eu fiz para a oitiva de Felipe Martins e saiu? Ah, ok. Saiu sim. Meu pai não foi só a única vítima que foi torturada dentro da cadeia. Também parlamentares? Foi a primeira vítima que foi morta dentro da cadeia. É muito emocionante ver os relatos, porque realmente a gente viveu, a gente vive, e é muito triste saber que ainda tem gente lá sofrendo tortura como o Lucas Brasileiro, e é muito triste saber que tem filhas como eu que pode sofrer o risco de perder o pai, como a Agnes, que hoje em dia ela já é mãe, e é muito doído, porque o meu pai entrou lá na cadeia como homem honrado e saiu de lá sem vida. E isso é torturante viver isso todos os dias, porque a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca vamos viver como era antes. Meu pai era um exemplo de homem, era um exemplo de pai, um exemplo de esposo, e ele não merecia passar pelo que ele passou. Depoimentos como esses nos deixam sempre emocionados, com o coração na garganta, mas também esperançosos, porque a gente vê que aquilo que o Clesão acreditava continua na sua esposa, nas suas filhas e em todos nós aqui, a busca por justiça, por liberdade, por democracia, e isso não vai parar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui.